Meus queridos, hoje nós vamos comparar duas empresas que estão bem ranqueadas na Ward para ver qual o problema dessa empresa, por que ela tá tão barata e se faz sentido realmente a gente comprar esse tipo de empresa agora ou não. Só para te relembrar que na Ward a gente tem um ranking de ações para tirar todo tipo de maçã podre e filtrar para vocês as ações que realmente estão descontadas. É óbvio que o ranking que aparece aqui não necessariamente é para você olhar as 10 primeiras aqui e sair comprando as 10 primeiras. Até porque esse aqui é um ranking quantitativo. E rankings quantitativos olha para o quê? Quantitativo, olha para número, né? Então a gente precisa também olhar a qualidade, e aí a gente vai fazer a análise qualitativa desses ativos através da leitura do RI, através de modelos de valuation para calcular preço e decidir se tem margem de segurança ou não, até mesmo pelo modelo de negócio das empresas que você estará exposto. Então, eu quero que você interprete esse rank, seja aqui o da GD, né, ou do Bazin, do Graham, do Peter Lynch, do Joel, que aqui você realmente tem uma arma gigantesca aqui para conseguir filtrar as boas empresas. Ó, por exemplo, no rank do Peter Lynch, Vulcabras e Grandene tá em primeiro e segundo lugar. No do Bazin, Grandene e Vulcabras tá aqui também em primeiro e segundo lugar. Só que você tem que entender o porquê disso, né? Tem que entender o porquê disso. Eu quero que você interprete esse rank da seguinte maneira. Imagina uma pessoa super qualificada que te passa quais são as empresas que você tem que estudar. Não o que você tem que comprar, as que você tem que estudar. E ela grita no microfone falando assim: ô Léo, se você vergonha, vai lá e lê sobre Grandene, rapaz, que tá descontado demais, vê o que tá acontecendo com essa empresa, vê se é bom mesmo comprar ou não. Porque foi assim, e usando este filtro, que eu comprei BB Seguridade, naquele momento que estava descontado a 32. Foi assim que descobri a FIC, foi assim que descobri várias outras empresas que hoje estão na carteira com rentabilidades muito mais altas. E às vezes não é nem sobre descobrir as empresas, às vezes você já conhece as empresas, mas em momentos que elas estão descontadas, você levar mais atenção a elas. Por exemplo, Vale, quando estava cotado a 50, 55 reais, estava aqui no top 3, top 5 da Ward. O Wiz fez parte da minha carteira quando ela estava aqui no top 3 do ranking. Lee, uma empresa muito encaixadinha, né? Depois, quando ela valorizou pra caramba, ela desceu do ranking. Essa é a intenção, né? Que você compre aqui para a ação descer, porque isso significa que ela valorizou, não está mais descontada, ou seja, você ganhou valorização com aquela empresa. E aí eu cheguei a vender o Wiz na carteira do Rumo 100K e agora ela entrou de novo no Adeus INSS, porque ela voltou, que ela estava no top 3. Quem assistiu aí o Adeus INSS viu a gente fazendo esse aporte. E olha só a valorização que estamos aí agora com o Wiz na carteira do canal, né? Pra você ver o quanto que essa avaliação quantitativa ela é realmente importante. Não é só isso que você tem que olhar, mas um aporte aí em menos de um mês já com rentabilidade de 8%. Então, legal demais, né? Foi assim que descobrimos a Doutor Prev também. Então, que você preste bastante atenção no ranking da Ward. Se você ainda não tem a Ward, pô, você tá vacilando pra caramba, que isso aqui é a maior ferramenta de análise de empresas, de fundos imobiliários. Tem ranking de fundo imobiliário aqui usando o método 2 em 1 também. Então, vou deixar o QR Code aqui ou em algum lugar da tela aí para você clicar e fazer logo sua assinatura na Ward, viu? Porque esse preço da Ward aí vai subir depois. Quando lançarmos o consolidador, ainda não tem consolidador. Quando lançarmos, o preço vai subir com toda certeza. Então aproveita para você assinar antes, porque se você for assinante, você não vai pagar por isso, né? Então eu peguei aqui tanto Grandene quanto Vulcabras para fazer a comparação dessas duas empresas. Porque as duas, não sei se você sabe, mas as duas são produtoras, né? São varejistas de sapatos. Vende sapato, isso aí, sapato. No caso da Vulcabras, ela se especializou nos últimos anos para sapatos esportivos, né? Tênis esportivos. Então hoje ela vende aí a linha dos Olímpicos, principalmente o Corre ali, que fez muito sucesso. Tem Under Armour, licença da Under Armour. Então, a Vulcabras, ela é uma empresa que nichou a parte do varejo de calçados. Já a Grandene não. A Grandene, ela tem várias marcas dentro dela e vende todo tipo de sapato ali mesmo, tá? Então, a gente vai entender o porquê do desconto dessas duas empresas. Eu quero que você preste atenção sobre o dividend yield dessas empresas, que na Grandene foi de 38% nos últimos 12 meses e da Vulcabras foi de 33% nos últimos 12 meses. Por que disso, tá? É importante você entender isso aqui, porque quem investe olhando só dividendo já ia se lascar aqui a riveria, já ia, nossa, ia ser igual o memezinho lá do Vini Júnior, mais do Haaland, só que o Haaland fazendo gol e nem comemorando. Ia ser tipo isso. Se você der uma olhada aqui, nos últimos 12 meses, a Grandene caiu 29% e a Vulcabras caiu 34%. Se a gente pega aqui do pico, que foi R$ 23 até agora, 40% praticamente de queda. 40%, meu amiguinho, 40%. Por que o dividend yield ficou tão alto? 2 pontos. Primeiro, porque eles distribuíram assim excessivamente caixa que tinha, fizeram todo um malemoleixo para tentar distribuir o máximo possível em 2025, que a partir de 2025, agora em 2026, já está valendo aquela lei da tributação acima de 50 mil dividendos. E eu não sei se você sabe, mas os grandes sócios, tanto de Vulcabras
quanto de Grendene, olha que interessante isso aqui que eu vou te mostrar, meu amigo. Tanto de Vulcabras quanto Grendene, olha só os sócios. Pedro Grendene, eu falo Grendene, né? Mas é Grendene, porque Grendene parece que é muito mais, soa melhor, né? Pedro Grendene Bartelli e olha só o caboquinho aqui de novo. Pedro Grendene Bartelli. E essas holdings aqui que investem nessas empresas também está associada ao Pedrão aqui. Então o Pedro, ele tem tanto participação na Grendene, ele saiu de Grendene e entrou depois em Vulcabras, né, o conselho administrativo ali, os gestores agora que estão na Vulcabras antes tiveram experiência em Grendene e agora ele tem essas duas empresas. Você vê que a política de dividendo das duas era muito parecida às duas, né? E elas distribuíram muito dividendo justamente para que o Pedro Grendene não pagasse imposto de renda sobre os dividendos agora nesse ano. Também faria isso, não faz sentido você não ter feito isso caso você fosse dono de alguma empresa, até uma empresa normal, Simples Nacional, um MEI, que fosse fazer distribuição de caixa que estava preso lá, faria sentido você distribuir no ano passado justamente para não pagar esse ano mais imposto, beleza? Então, temos dois artifícios para subir aqui esses dois dividend yields. Primeiro, dividend yield é calculado com base no rendimento distribuído sobre a cotação. A gente viu que o dividendo distribuído em 2025 aumentou artificialmente, né, porque não vai acontecer de novo neste ano. Foi inclusive algo muito contrário que vai acontecer agora com o Vulcabras, que alterou sua política de dividendo, não vai nem pagar mais dividendo nesse ano. E além disso, a cotação caiu. Então imagina, dividendo subindo e a cotação caindo, isso aumentou muito o dividend yield, só que esse dividend yield é falso. Se você compra Grendene pensando que vai receber 38% de dividend yield nos próximos 2 meses, ó, vral. Se você compra Vulcabras pensando que você vai receber 34% de dividend yield nos próximos anos, vral, não tem como. Tá vendo quanto que a análise quantitativa sozinha ela é maléfica para você? Tem como você investir sem fazer análise quantitativa? Não tem como. Então você tem que ser bom na análise quantitativa para poder filtrar, senão você vai ler 600 empresas e vai ficar indeciso de qual que você vai comprar. Porque modelos de negócios bons existem muitos, mas aqueles que são mais eficientes a gente precisa quantificar isso. E aí a análise qualitativa vem para poder passar aquele pente fino e você colocar só as ações que realmente merecem estar nas carteiras de vocês. Então eu vou começar aqui primeiro com o Grendene, clica em RI da empresa, a gente vai entrar aqui, eu já cliquei aqui em central de resultados e baixei alguns documentos, tá? Então baixei o release de resultados, o ITR aqui que vem só, a DRE é mais bonitinha, e aqui a apresentação de resultados, tá? Então você consegue perceber que a Grendene tem muitas marcas, ó, Cartago, que é aquelas Riderzão, né? Tem muita gente que usa Grendene Kids, a Grenda, Ipanema, Melissa. Eu lembro que eu juntei dinheiro, meu amigo. Eu juntei dinheiro uns 5, 6 meses para conseguir comprar uma Melissinha pra Indy na época do... A gente começou a namorar. 12 anos atrás. Riderzona, Zax pega forte aqui. Então tem várias marcas e realmente vende aí mais focado em todos os tipos de sapato. Então tem sandalinha, tem chinelo, tem tudo que você imaginar, meu amigo. Olhando aqui para a apresentação de resultados, eu não vou conseguir fazer uma live igual eu faço dentro da mentoria, que inclusive na última live a gente analisou Pomo e Sisud, né, que são duas empresas aí que aparentemente também estão descontadas, para a gente ver qual entre elas era melhor, qual que realmente tinha um modelo de negócio mais escalável no longo prazo. Eu não vou conseguir ler com esse nível de aprofundamento, 3 horas de live foi o que a gente fez na mentoria, mas vou te passar aqui os pontos principais de Grendene, beleza? Primeiro ponto, você consegue perceber que o volume de vendas aumentou. O volume de vendas aumentou. Estão vendendo mais par de sapato, você entende? O amarelinho é mercado externo e o azulzinho aqui é mercado interno. Então tá vendendo mais o mercado interno e tá exportando um pouquinho menos. Razoável pensar isso, já que, como é uma empresa que pode escolher se vai vender externo ou interno, ela vai vender externo, fazer exportação quando ela tem um dólar mais alto. Como o dólar estava mais baixinho, ela decidiu vender mais aqui dentro do mercado interno do que no externo. Então você consegue perceber aí que no total subiu sim um pouquinho do volume de vendas. Só que olha que interessante, a receita bruta caiu. Léo, como que pode? Eu quero que você responda isso. Porque se você não seguir junto comigo aqui de maneira interativa, se você não quiser, não precisa nem escrever nos comentários. Se você escrever nos comentários, só vai fixar mais no seu cérebro. Mas pelo menos pense aí quando eu fizer perguntas para você, responda isso internamente para você. Como que pode uma empresa que está vendendo mais, eu estou vendendo mais iPhone, imagina a Apple vendendo mais iPhone. Como que a Apple pode antes vender 10 e ganhava R$10, agora vender 20 e ganha só 9? Como que pode isso? A resposta é: o preço dos produtos vendidos diminuiu. Por algum motivo, antes eu vendia o iPhone por R$1.000, agora eu tô vendendo ele por 990 ou por R$900. Eu tive que diminuir o preço do produto, tive que vender minha sandalinha da Ipanema um pouquinho mais barato. Tive que vender o chinelinho lá da Melissa
um pouquinho mais barato, entende? E aí você consegue perceber aqui que a receita bruta diminuiu. O lucro bruto aqui também diminuiu, mas ainda temos uma margem aqui considerável, né? Apesar de ter diminuído bastante o lucro bruto, temos uma margem considerável de lucro bruto aqui. Quando a gente ajusta o EBIT, rapaz, caiu, hein? Aí caiu, quase pela metade aqui, né? Aqui esses 6,1 percentuais aqui que tá caindo, na verdade é a margem, tá? Ele não colocou o quanto que caiu em percentual aqui de 96 para 56, mas se a gente fizer essa conta aqui, ó, teve uma queda aí de 38%, 38,5% de queda. Então realmente teve uma queda aqui considerável no EBIT. E o resultado líquido ajustado, no caso o lucro líquido ajustado, que é da onde a gente tira os dividendos dessa empresa, que é o que a gente tem que levar em consideração, né? É o ajustado para não recorrentes, foi 122 milhões, uma queda aí de 30 milhões também. Para uma empresa pequena como a Grendene, né? Que no caso ela tem de market cap 3,4 bi, pô, 30 milhões é dinheiro, né? 30 milhões é dinheiro. Então vemos aqui um resultado ruim, pelo menos pior do que o do primeiro TRI de 2025. Aqui a gente consegue ver que ela está investindo bastante em e-commerce, ao contrário da Vulcabras, né, que diminuiu um pouquinho os investimentos em e-commerce. A Grendene tá investindo pra caramba para conseguir vender as sandalinhas através de sites, né, enfim. Então você consegue ver aqui que o volume de vendas aumentou pra caramba no e-commerce e a participação geral da receita foi de 8,2, ao passo que em 2025 foi de 6,8 no mesmo trimestre. Então sim, tivemos aí um aumento considerável. Inclusive a participação aqui da Melissa, que é o que mais vende aí no digital, subiu pra caramba, 4%. Então, Grendene tá investindo nessa parte de e-commerce. Quando a gente olha a receita bruta aqui, a gente consegue chegar na resposta gráfica daquilo que eu te provoquei no início. Olha só, receita bruta, 705, lá no primeiro TRI de 2025. Eu aumentei o volume, então eu consegui vender 48,5 milhões a mais. Só que isso se eu mantesse o mesmo preço. Como eu tive que diminuir o preço, olha lá, preço e mix. Como eu tive que diminuir o preço e às vezes eu vendi produtos mais baratos. Ah, tem a sandalinha aqui que custa 30 reais e tem o par da Melissa aqui cheiroso que custa cento e poucos reais. Pô, tô vendendo mais da chinelinha. Então, por conta dos preços que eu tive que baixar naturalmente, porque a gente tá num momento macroeconômico ruim para os varejistas, né? Esse é o maior, assim, você pode pegar esses últimos 2, 3 anos aí e o próximo ano, para você ver o quanto as varejistas sofrem com isso. Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus, que é varejo alimentício, que é mais perene ainda. Pô, a gente pega aí as varejistas em geral, estão todas sofrendo pra caramba com juro muito alto. Não só porque a despesa financeira aumenta, porque isso acontece também. Isso acontece em todas as empresas, todos estão sofrendo com isso. Mas porque as margens são muito curtas e às vezes o giro de capital da empresa é muito alto. E aí realmente o cara vai lá e parcela em 12 vezes. Quando chega daqui a 12 meses, pô, ela não consegue nem fazer a recompra daquele item que foi pago pelo Joãozinho. Então realmente em muitos produtos não consegue sair numa margem muito boa. Às vezes fica uma margem aí de 1, 2, 5, 10% máximo. Você vê varejo de 10% de margem, cara, o varejo é muito, 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 muito bom. E volta e meia, por conta dos juros altos e o momento macroeconômico muito ruim, você vai ter que competir por preço. Vai ter que competir por preço. Varejo é isso, competir por preço. Você vai ter que baixar o seu preço para conseguir vender mais do que o outro varejo que também está com dificuldades. Então aqui a gente teve redução de preço, né? O volume no mercado externo diminuiu e o preço subiu um pouquinho no mercado externo aqui. Então, ajustando tudo aqui com o câmbio, ficou 683 milhões de receita. Então a receita bruta diminuiu de um ano a outro, né? Normalmente a gente quer que a receita cresça de um ano a outro. Você consegue ver que mesmo a empresa subindo aqui o volume de vendas, a gente realmente está passando por um momento difícil para as varejistas. Não é a mesma coisa como se acontecesse isso em Petrobras e o problema foi o Brent de petróleo caindo, porque isso ela não tem controle, né? Agora, se expor no mercado mais frágil que é o varejista, né, o varejo, a gente tem controle de se expor ou não. Você consegue decidir se você vai investir em empresa de varejo ou não. Quando a gente olha as despesas operacionais aqui também, se eu der um zoomzinho aqui para você ver, você vai ver que as despesas operacionais caíram um pouquinho, né? Então, legal isso, que teve uma redução da despesa operacional, já que a receita não subiu, uma preocupação seria a despesa crescendo, né? Receita diminuindo, despesa crescendo, isso é fórmula para ter um lucro mais baixo. E aqui no caso da Grendene, ela tem uma particularidade que salva ela nestes momentos. Não é algo que eu gosto, tá? Mas é algo que salva ela nesses momentos de juros altos, que é justamente o quanto que ela tem de resultado financeiro. Lembra que eu já te expliquei isso aqui muitas e muitas vezes? Eu uso aqui inclusive as seguradoras como exemplo notório de o quanto o resultado financeiro ajuda. Pois é, aqui no caso da Grendene, cara, ela tem um caixa absurdo, ó. No primeiro TRI de 2026, ela tem um caixa de 1,3 bilhões. Quanto que ela vale, Léo? Peraí.
Quanto que ela? 3,4. Quanto que ela tem de caixa? 1,3 bilhões. Isso aqui, inclusive, foi muito maior, né? Isso aqui já representou 50% da empresa. Imagina você comprar uma empresa que 50% dela é caixa. Pô, aqui a gente tem algo a se pensar. Principalmente falando de empresa, que pode se endividar com eficiência para manter um ROIC mais alto que a despesa da dívida e gerar ganho ao acionista, ganho real. É diferente de a gente pensar em fundo imobiliário que mantém caixa. Nas empresas, isso fica ainda mais, assim, você tem que prestar mais atenção ainda, porque se a empresa mantém 50% do dinheiro em caixa, de duas, ela tem que fazer, pelo menos na minha opinião. Pense comigo, reflita junto comigo. Primeiro ponto, se ela mantém muito dinheiro em caixa é porque o negócio dela não está tão rentável agora. E aí ela não usa o caixa para investir e nem distribui dividendo porque pode pensar que vai passar por problema, por sufoco. Porque, imagina, se eu tenho um caixa e não quero investir no meu próprio negócio, o que eu posso fazer? Distribuir dividendo. Porque, teoricamente, se o meu negócio rende mais do que a dívida que eu pego, eu posso pegar um pouquinho de alavancagem para poder distribuir esse caixa, pegar uma alavancagem com um cronograma de amortização bem longo, e aí o meu próprio negócio consegue ir pagando isso e gerando valor ao acionista, né? Valor agregado. Então, pô, se eu tenho... O que a Grendene tá me falando? Mantendo 50% dela em caixa, que agora reduziu um pouquinho, ficou 30 e poucos por cento em caixa. E, inclusive, por isso que ela pagou muito dividendo, que ela distribuiu um pouquinho do caixa. Não foi porque ela teve resultado melhor, não. É porque ela distribuiu um pouquinho do caixa. Mas perceba, você consegue entender que ou eu não consigo investir no meu negócio, e aí, pro meu negócio não ter tanta segurança, eu não distribuo isso como dividendo. E tem um outro ponto. Pô, se eu tenho muito caixa, não vale a pena eu investir mais no meu negócio agora, tipo, construir uma outra fábrica, alguma outra coisa, porque o mercado atualmente não absorveria essa grande oferta que eu vou oferecer, abrindo mais postos e tal. Imagina, eu faço recompra de ação. Se a ação tá barata, se eu acho que realmente a ação tá barata e eu tenho um grande caixa para poder fazer recompra de ação, pô, não faz sentido ficar esse caixa aí, né? Então você percebe que tem pontos específicos aqui que nos fazem olhar para esse tipo de caixa e falar assim, caramba, tem alguma coisa errada com essa empresa. Parece que não faz tanto sentido ela manter esse caixa. Você entende? É diferente da gente olhar para um fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele não pode se alavancar, às vezes ele está um pouquinho mais arriscado dependendo do setor onde ele está e ele precisa manter um caixa até para poder eventuais investimentos novos que aparecerem. Agora, também nada justificaria manter 60%, 50% de caixa no fundo imobiliário. Numa empresa isso é pior, né? Porque 50% de caixa numa empresa é como se eu estivesse montando um fundo imobiliário deixando tudo no CDI. Você entende? Fato é que a Grendene é uma empresa gigantesca em quesito de plantas e hoje, pela demanda, ela tem muita coisa subutilizada. Então ela realmente não faz sentido ela reinvestir. Mas será que faria sentido então ela distribuir isso? Já que as plantas que hoje existem e o modelo de negócio hoje consegue manter pelo menos a despesa operacional para o futuro? Ou ela realmente está dependendo muito do resultado financeiro? Ah, eu vou deixar aqui no caixa porque eu estou ganhando mais dinheiro com o resultado financeiro do que realmente com o meu modelo de negócio. Imagina, você investe R$100 nesse modelo de negócio e deixa R$100 no caixa. Esse modelo de negócio rende 10 para você, o caixa rende 12. Pô, então meu modelo de negócio não é tão forte assim. Pelo menos não está sendo, né? Pode ser que o Grendene mude e o modelo de negócio volte a ficar atrativo. Algo que a gente vai estar vendo aí um decréscimo aí da força desse negócio nos últimos 2, 3 anos. É óbvio que temos um momento macroeconômico também não muito vantajoso. E as principais justificativas hoje para você tirar um pouco do seu dinheiro e investir numa empresa de varejo é este, né? Pô, eu acredito que o momento macroeconômico vai passar e aí as varejistas realmente têm um alto beta. Então ela cai pra caramba, a gente viu aí Vulcabras cai 40%, Grendene caindo 35%, mas depois quando ela subir, se realmente a galera começar a comprar pra caramba, a gente teria uma alta também bem absurda porque as empresas estão realmente descontadas. Então aqui este aqui é um ponto que me preocupa, né? Se a gente pega aqui a DRE, eu quero que você olhe aqui, ó, o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Essa linhazinha, bem aqui, ó, resultado financeiro antes do resultado do tributo. Você viu aqui que foi 41 milhões? 41 milhões que o negócio dela tá rendendo. 41 milhões. Se a gente fosse fazer um ROI aqui ajustado, porque o ROI é o retorno líquido, né, lucro líquido sobre o equity. O equity, em geral, a gente leva em consideração o patrimônio líquido desse ativo, onde, na maioria dos casos, o patrimônio líquido é composto, em sua grande maioria, por ativos que estão sendo devidos ainda, né? Porque a gente tem que... Lembra que o patrimônio líquido é ativo menos passivo, e aí sobra este patrimônio líquido aqui. Grande parte desse patrimônio líquido é ativo investido, imobilizado mesmo, realmente, para poder fazer a empresa funcionar. E aí, se você pega uma empresa que o patrimônio líquido dela, metade é caixa, você consegue perceber que o ROI, ele fica um pouco... Pô, não é o retorno sobre um investimento de verdade. É o retorno sobre parte do investimento e parte o caixa. Então a gente teria que fazer um ROI ajustado aqui, vamos falar assim, né? Um ROI ajustado, pegando ali o patrimônio líquido, só para você
você saber reagir enquanto você estiver olhando outras empresas nesse mesmo cenário, tá? Patrimônio líquido menos o que ele tem de caixa, né? O que seria realmente ajustado sem o caixa. E aí a gente chegaria aqui no patrimônio líquido ajustado e a gente pegaria aqui o retorno antes do resultado financeiro. Teria até que cobrar tributo, tá? Mas aqui só para facilitar, você pegaria esses 41 milhões. E aí aqui no caso da Grendene, olha o resultado financeiro aqui, ó. 72 milhões. Resultado operacional, 41. Resultado financeiro, 72 milhões, cara. A receita financeira tá de 100 milhões aqui. Aí tem as despesas financeiras, né? Tanto de dívida, imposto sobre a receita financeira, enfim. Você consegue perceber que, sim, o resultado financeiro hoje está rendendo mais do que o resultado operacional. Sabendo que o resultado financeiro hoje advém de 1,3 bi, vou até colocar 1,4 bi aqui, que é para arredondar, 1,4 bi sobre um market cap, quando você vai comprar, você vai pagar 3,4 bi. Então, imagina, vamos ver quanto que representa? 1,4 bi dividido por 3,4, 3,4 mesmo? Já me perdi, é 3,4, isso aí. Então, vamos ver quanto que representa isso aqui? 1,4 dividido por 3,4, ó lá, representa 41%. Então, mais da metade do resultado da empresa vem por menos de 40% do que ela realmente é, entende? Não é uma empresa ruim, é uma empresa lucrativa, só que de rentabilidade muito baixa. E por isso tá tão descontada, né? E aí você vai comprar ela descontada porque para que a rentabilidade baixa faça sentido, você tem que comprar ela mais barata do que realmente você pagaria numa outra empresa com a rentabilidade mais alta. Outra coisa que eu quero te mostrar aqui foi a evolução gradual desse caixa. Olha lá em março de 2025, era 1,8 bi. Foi se reduzindo em 2025, aqui chegamos a 1,3 bi no finalzinho de 2025 por conta das distribuições, reduziu mais um pouquinho justamente por conta das distribuições de dividendo também. Você consegue ver isso, que não tá saindo esse caixa, pô, esses 800 milhões aqui, ó, eles não saíram para investir na empresa. Eles não saíram para investir na empresa. Foi realmente para distribuição porque o valor patrimonial da ação caiu de 4,3 para 3,5. Antes, a cada açãozinha que você comprava de Grendene, você tinha R$ 2,27 no caixa. Agora você tem R$ 1,34 no caixa. Então, desses 3,78 aqui que você tá comprando, o que é de empresa mesmo? Pô, é 3,71 menos 1,34, que isso aqui já tá no caixa, passivo de ser distribuído, enfim. Então é óbvio que você tá pagando por esse 1,34. O valor realmente do negócio aqui da Grendene é em torno de 2 e pouco. Ah, o valuation justo, retirando o caixa, que dá para você fazer esse valuation ajustado, né? Esse valuation ajustado seria eu tirar o caixa do market cap da empresa, pegar o quanto que essa empresa realmente gera de resultado operacional, real, falando, né? Porque aqui tá realmente 41% da empresa é caixa. Então a gente pega esse resultado operacional e faz a conta como se o market cap fosse sem o caixa. Aí você consegue chegar no valuation ajustado. Inclusive, eu tô acabando de ensinar aqui pros membros, a gente tá lendo um livro do Philip Fisher, que foi um dos caras que revolucionou a forma do Warren Buffett de investir. O nome do livro chama Ações Comuns, Lucros Extraordinários, e eu montei aqui um checklist que o Fisher sempre faz antes de comprar uma empresa, que no caso hoje o Warren Buffett também faz esse tipo de checklist, né? São 15 perguntinhas, a gente vai preencher isso de acordo com o que for passando ali dentro dos membros, a gente sempre vai lendo um capítulo, ou então parte de um capítulo, quando o capítulo é muito grande, a gente já tá na mais da metade do livro do Philip Fisher lá, e a gente já começou a responder algumas perguntas, como analisar e tal. Então, por exemplo, no caso de Grendene, preenchendo esse checklist, provavelmente você veria que a gente ficaria aqui, ó, nessa parte de tende a ser descartada pelo Philip Fisher. Se você quiser entender qual que é esse modelo, o famoso modelo de investimento OCT do Philip Fisher, cara, se inscreve nos membros aí. Hoje o YouTube tá dando até uma bonificação para vocês, se vocês se tornarem membros aí. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, tá? Mas sei que tá acontecendo isso agora. Você consegue 30 dias grátis, então você consegue entrar nos membros, se tornar membro, consumir todo o conteúdo lá dos membros, e aí você pode, por exemplo, cancelar em 30 dias, caso você não queira, para poder ganhar esses 30 dias grátis aí. Não sei por quanto tempo isso vai ficar, então aproveite, você que tem dúvida aí se vale a pena ser membro ou não, porque na verdade é R$ 7,90, né, cara? A gente já leu um livro lá de 500 páginas que vale muito mais do que muito curso pago, que você paga R$ 3.000 aí, você vai ter acesso por R$ 7,90. Na verdade, agora você vai ter acesso grátis, né, porque o YouTube tá dando 30 dias de graça para você. Além disso, tem mais outros 2 livros lá que estão sendo lidos, e antes da CVM brigar com a gente tinha um quadrinho lá onde a gente olhava as carteiras dos membros, então você consegue aprender muito através desses vídeos. Os membros realmente estão com um conteúdo muito denso. Muito denso. Inclusive, provavelmente ele não ficará lá por muito tempo. Então, aproveite para você consumir aí esse conteúdo dos membros, beleza? Então, quando a gente calcula aqui o lucro da ação dos últimos 12 meses, 70 centavos por ação, e
o preço da ação nos últimos 12 meses aí de 4,74, a gente chega no earning yield, isso na época que a cotação estava de 4,74, tá? A gente chega no earning yield aqui, ó, de 14,7. Não é um earning yield tão ruim, mas também não é lá aquelas coisas que você espera de uma boa empresa, né? Aquela que você quer manter por longo prazo, principalmente sabendo que ela passa por essas dificuldades, sabendo que o resultado dela, mais da metade, vem, 70% vem de 41% do seu dinheiro que está investido em caixa e não em fábrica de produzir chinelo, que é o core business dela, né? Então, realmente é uma empresa aí que depende muito do que você acredita nela. Descontada ela está? Com certeza está descontada. Se a gente leva em consideração aqui que ela vai ter um lucro parecido com o do ano passado, que foi mais ou menos na média aí de 100 milhões de lucro por trimestre, a gente teria aí aproximadamente 400 milhões de lucro projetivo no ano. Se a gente pega aqui, vou fazer agora os valuations junto com você, vamos calcular aqui o preço teto projetivo, depois a gente vai fazer o valuation com fluxo de caixa, tá? Se a gente pega aqui o lucro projetivo e simula aqui os 400 milhões, levando em consideração que um payout médio da empresa, porque ela distribuiu 206% de payout no ano passado, justamente por conta daquilo que eu te expliquei, distribuiu caixa, né? Não foi realmente o lucro da empresa. Você consegue ver aqui em 2024 o payout foi 50%, 48% em 2022, em alguns anos ela distribui mais, assim, porque ela tem caixa, então às vezes ela vê motivo de distribuir caixa, né? Quando o Grendene quer distribuir caixa, mas em média é realmente 40%, 50%. Eu vou colocar aqui 50% de payout. Você consegue perceber, cara, que é uma empresa que para pagar 6%, você correria muito risco, né? Uma empresa de varejo, você vai exigir só 6% de yield. É complicado, né? A gente pega BB Seguridade, que é uma empresa muito mais segura e exige mais dividendo dela. A gente pega em bancos e exige mais dividendo deles. A gente pega elétricas e exige mais dividendos dele. Então aqui você pode ficar livre para exigir o tanto de dividendo que você quiser. É para isso que serve a plataforma, para você conseguir fazer o filtro de acordo com o que você considera justo. Se eu colocar os 6% aqui, a gente teria uma margem de segurança negativa, meu amigo. A cotação deveria estar em 3,78. Se eu colocar 6% nesse lucro projetivo, que foi aqui o que ela teve de lucro líquido no período aqui do primeiro trimestre de 2026. Aqui eu estou dando uma forçada negativa para a empresa, porque normalmente os primeiros trimestres, eles sempre são piores nessas empresas de varejo, porque tem muita coisa que está acontecendo no início do ano, né? É IPVA, é IPTU, é escola da criança fazer rematrícula, é carnaval, é um monte de coisa que está acontecendo logo no começo. Então o foco das compras ficam em outras coisas, como dinheiro é enxuto, né? Principalmente nesse cenário macroeconômico, realmente fica mais complexo aí de vender mais nesse tipo de varejo. Levando em consideração que possa subir um pouquinho esse lucro aí para casa dos 500 milhões, se subir 33 milhões nos próximos trimestres, olha só, se a gente subisse aqui para 500 milhões, hein? Tô subindo para 500 milhões. A gente teria uma margem de segurança de 22% a 6%. Léo, acho que 6%, o Bazin cobraria 6%, mas só de empresa boa, né? De empresa do setor perene, não que a Grendene seja ruim. Mas aqui, na minha opinião, eu precisaria exigir aí um yield de 8%. Pô, a margem de segurança fica negativa. Ela teria que ter uns 600 milhões de lucro no ano para ter uma margem de 10%, o preço teto de 4,16 aí, para realmente valer a pena no projetivo, né? Que eu acredito que realmente não vai acontecer no projetivo aqui. Não acho que ela vai lucrar 600 milhões, ó. A gente pega 600 milhões, tira aí os 102 milhões que ela lucrou agora nesse tri, precisaria lucrar nos próximos 3 tris, quase meio bilhão, né? Isso dividido por 3, daria 149 milhões por trimestre. Então ela teria que subir 50% do lucro deste trimestre para o próximo e manter isso. Acho pouco provável, Então eu vou projetar aqui, sendo pessimista mesmo, tá? Sendo pessimista, 450 milhões aqui, que daria um preço teto aí para dividendo, no caso da empresa, de 3,12. Então não compraria Grendene, esperando bons dividendos dela, com o payout normal dela e um lucro aqui um pouco pessimista, mas levando em consideração o cenário atual que ela está. Lembra que grande parte do lucro dela vem do caixa. Grande parte, você lembra desse detalhe? Grande parte do lucro dela vem do caixa, da receita financeira. Só que a gente está num cenário que teoricamente a taxa Selic vai cair, o que diminui o rendimento do caixa dela, e além disso, a gente tem ela distribuindo caixa. Então vai diminuir o rendimento dela, entende? Então vou projetar aqui 450 milhões mesmo no caso de Grendene, beleza? Então vou salvar aqui, sempre quando eu salvo o preço teto, você consegue vir aqui e dar uma olhada no meu preço teto. Então quando você for calcular o seu, eu quero que você calcule o seu. Quando você clica salvar, você vai salvar o seu. Só que quando você clica aqui nos influenciadores, você clica aqui, você consegue ver as minhas premissas para tentar talvez te dar uma norteada, nunca para recomendação de investimento, mas para te nortear aí. Então vamos calcular aqui o valuation agora de Grendene no fluxo de caixa. Vou colocar aqui 450 milhões, que é o mesmo lucro que a gente projetou. Vou colocar aqui uma taxa de desconto
de 14,25, vou exigir 14,25, tô sendo permissivo com ela, porque varejo eu exigiria mais, pô, tô exigindo 20% de Bradesco e Banco do Brasil, e mesmo assim tá entrando com margem, os dois bancos. Aqui eu tô comprando um modelo de negócio bem mais fraco, tô comprando um modelo de negócio bem mais fraco, com muitas brechas dentro dela, e ainda tô cobrando aqui uma taxa de desconto bem barata, né, bem barata. Vou colocar aqui que ela vai crescer aí a inflação ao ano, beleza? Se a gente coloca aqui que ela vai crescer a inflação ao ano, óbvio que a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Porque não foi o que aconteceu do ano passado para cá. Ela voltaria ali num resultado muito parecido com 2023, principalmente porque em 2024, 2025, grande parte do resultado veio do resultado financeiro, que o caixa era maior, a taxa estava mais alta ainda. Então, cuidado pra você não se enganar com esses resultados aqui, tá? Com esses lucros líquidos aqui que já foram reportados em 2024, 2025. Então, aqui, dependendo do lucro líquido que você projetar e a taxa de crescimento, você vai ter aqui um preço teto. Então, perceba, se eu cobro 14,25 só, eu tenho o preço teto de 4,19. Aí eu teria uma margenzinha de 33%. Essa margenzinha é legal, mas lembra que eu estou exigindo 14,20. Se eu for mais exigente, do mesmo jeito que a gente foi mais exigente ali no preço teto, subindo de 6% para 8%. Aquilo é a taxa de premissa lá no caso. Aqui, se eu for exigente, igual eu fui com o Bradesco, que aparentemente está descontado, olha lá, não teria margem também, né? Teria um preço teto aí de 3,60. Então, realmente, eu vou exigir até 18% aqui, porque a empresa realmente não tem problema nenhum dentro dela intrínseco, é só uma característica dela que eu não gosto, e eu vou exigir mais aqui, porque, pô, tem metade da empresa investida em Selic, né? Então eu quero um rendimento maior que a Selic. Eu salvar o preço teto aqui. Esse preço teto também fica salvo para você. Você clica aqui em Valuation por fluxo de caixa, você consegue ver todos os valuations em lista aqui que eu calculei. Então, alguns eu não tenho vídeo aqui no canal, por exemplo, Sisu Digital, não tem vídeo aqui no canal porque eu calculei isso aqui com os membros. Santander, Pomo aqui também que eu calculei com você consegue ordenar aqui por margem e ver quais são as empresas que estão com maiores margens, né? Olha que legal, o Easy era a empresa que estava com maior margem. Apareceu lá no ranking, aí eu abri ela ali, calculei o valor, o mesmo caminho que eu fiz aqui com o Grandene, mesmo caminho. Só que aqui apareceu na margem o Easy em primeiro lugar. Comprei e ela desceu, já caiu um pouquinho a margem. Ainda tá com uma margem muito boa, né? 20%. E no caso aqui de Grendene, ela ficou lá no, sei lá, quase 20º lugar aqui, com 5%. O Porto Seguro também estava no topo lá, quando estava a R$ 48, né? Já subiu bastante. Então perceba o quanto que o valuation tira a sua dúvida sobre investimento e o quanto que ele facilita os seus aportes. O vídeo já está de 41 minutos e eu só falei de Grendene. Então em Vulcabras eu vou precisar ser mais rápido. Já tem uma análise de Vulcabras aqui no canal, então vou deixar bem aqui. Nesse vídeo eu já expliquei o modelo de negócio, já li o relatório com você uma vez, então aqui eu vou pular algumas partes justamente para a gente conseguir finalizar o vídeo aqui antes de completar 1 hora, tá? A Vulcabras, como você mesmo pode ver, é uma empresa que investe muito mais em tecnologia. Inclusive, Philip Fisher gosta muito disso. Renovação de produtos, investimentos em tecnologia. Ela foi fazendo aí um sucesso da família Corre, né? E realmente foi um sucesso absurdo. É um tipo de varejo que vende um pouquinho mais do que o varejo da Grendene, por exemplo, porque realmente a gente está numa onda, num momento de pico de venda, justamente por conta de algo cultural que está acontecendo agora no Brasil, da galera querer correr mais, enfim, né? Então precisa de tênis melhores, ou pelo menos são impulsionados a comprar tênis melhores para correr, mas o tênis fica só guardado na gaveta. A gente tem duas diferenças gritantes aqui em relação à Grendene. Primeiro ponto, realmente aqui tem falta de oferta. As ofertas, elas encontram demanda. Então, a Vulcabras, ela realmente precisa investir para construir novos postos fabris, né? Mais plantas fabris para conseguir produzir mais tênis, para conseguir vender mais tênis. Óbvio que neste momento em que estamos passando, elas realmente caiu o preço também, mas diferente da Grendene, a Vulcabras, ela decidiu não ceder aos preços. Então, ela aumentou sim o volume bruto, mas não diminuiu tanto assim o preço dos seus produtos, igual a Grendene diminuiu, né? Então, você consegue ver que aqui a receita líquida subiu também lá. O primeiro TRI cresceu 10% em relação ao primeiro TRI de 2025. Grande parte carregado pelo avanço que eles tiveram no decorrer de 2025, né? Mas isso aqui não tem como não levar em consideração. Apesar de ser os dois varejos de calçado, como esse aqui é mais nichado num setor onde realmente está em alta, a gente não sabe se isso vai continuar em alta para sempre, né? Mas pelo menos neste momento aqui, está em alta, a gente tem realmente uma performance bem melhor. O lucro líquido, infelizmente, também caiu, no caso aqui de Vulcabras. O primeiro TRI de 25 em relação a 2026 caiu aí 18,9%. 18,9%. Você vê aí que as varejistas, elas realmente estão com problemas, que é o normal, né?
É o normal. Aqui você consegue ver que no primeiro tri de 2026 tem muito mais venda, aumentou também a despesa. Agora, a mesma pergunta que eu fiz para você quando eu estava falando sobre Grendene. Como é que pode uma empresa vender mais e ter menos receita? Foi essa pergunta de Grendene, né? Aqui não. Como é que pode uma empresa vender mais, ter mais receita e ter menos lucro? Essas aulinhas aqui no YouTube, meu amigo, se você voltar uns 20 vídeos aí e não se tornar um investidor melhor, meu amigo, eu sinto muito lhe dizer, mas você não tá prestando atenção nos vídeos. Se inscreve logo no canal aí, me ajuda a bater essa meta logo de 700 mil inscritos. Verifica se você tá inscrito, tem muita gente que assiste, volta, já é realmente um seguidor recorrente, mas ainda não é realmente inscrito. Confere aí se você tá inscrito, o YouTube tá tirando inscrições de algumas pessoas. A resposta é, existe o maior custo agora. Alguma coisa aconteceu que aumentou o custo da empresa, seja despesa financeira, seja custo para a venda dos produtos, né? Então despesa operacional, real mesmo. A gente tem alguma coisa que aumentou de despesa para consumir a receita e essa receita virar menos lucro. Uma diferença também de Grendene e Vulcabras é que maior parte do mercado de Vulcabras ele é interno. Você vê lá que 20% do mercado de Grendene é externo, então aqui a gente ainda tem essa avenida de crescimento possível para a Vulcabras, né? Quando ela começar a vender mais externamente, já tem mais essa avenida de crescimento, coisa que a Grendene já está explorando e não está entregando tão bons resultados. Não quer dizer também que quando o Vulcabras estiver vendendo externo vai multiplicar inúmeras vezes o resultado, mas é uma tendência que aumente. O e-commerce aqui, como eu disse para vocês, diminuiu. No caso da Vulcabras, na Grendene subiu pra caramba, aqui diminuiu. Despesa com vendas, olha só, diminuiu também. Uai, Léo, então me explica como é que pode, apesar de ter subido aqui nominalmente, né, diminuiu em percentual, como é que pode a empresa ter menos lucros se ela tá gastando um pouquinho menos nas vendas? Olha a despesa com propaganda e marketing, cresceu pra caramba, 27% nominalmente falando, e cresceu 0,7% aqui em relação à receita, porque a empresa realmente tem uma competição muito grande com as outras marcas, que são gigantescas também. Pô, a Olympus compete com várias outras marcas absurdas. Ela tem hoje a licença da marca Mizuno, tem a licença da marca Under Armour, mas ela compete com várias outras, né? Então ela tem que se fazer reconhecida. E a grande arte da propaganda às vezes não é nem vender, mas só realmente aparecer lá no outdoor, em algum anúncio, em algum lugar na internet. Pô, Olímpicos corre, o tênis preferido pelos maratonistas. Isso já é algo que te faz pesquisar, né? E olha só aqui a explicação da queda do lucro líquido. Leia junto comigo, vou até dar um zoom, ó. O lucro líquido do período foi impactado pelo aumento do resultado financeiro decorrente da elevação do nível de endividamento da companhia ao longo do segundo semestre de 2025. Esse movimento esteve associado à necessidade de suportar o aumento do capital de giro e a ampliação, isso aqui, aumento do capital de giro acontece muito em varejista, e a ampliação de investimentos em CAPEX, aceleração de distribuição de dividendos. Então ela tinha um caixa, era bem menor do que a de Grendene, mas ela sempre teve dívida líquida negativa por grande período. Ela distribuiu caixa, precisou investir mais e ainda fez dívida. Então, tem despesa financeira, menos rendimento financeiro, porque tem menos caixa, e ainda distribuiu isso de dividendos, né, o que gera menos. A companhia vem esforçando na redução de alavancagem no menor prazo possível, com o objetivo de promover consequente diminuição das despesas financeiras. Quando a gente olha aqui as despesas financeiras, olha só, a gente tinha em 2024 financiamento, olha lá, financiamento 336 milhões e tinha caixas e equivalentes de 307 milhões, então tinha 22 milhões de dívida. Aqui, em 2025, a gente finalizou com 769 milhões de dívida. A empresa que tem um market cap aí de 4,4 bi, você consegue entender que uma dívida dessa não chega nem a ser metade ainda do que é a empresa. A maior parte das empresas operam com metade do capital aí, da estrutura de capital em dívida. Não é o caso de Vulcabras, não é uma empresa endividada assim absurdamente, só que realmente atrapalha o resultado quando você tem mais dívida, literalmente despesa financeira, né? Olha só, quando a gente olha a DRE dela aqui, você consegue perceber que as receitas de vendas foram maiores em 2026, então ok, né? O custo de venda também foi maior, mas o lucro bruto aqui acabou sendo bem maior. Então, ok, a empresa está crescendo. A margem bruta se manteve, e aí a gente vem aqui com as outras despesas, a gente chega no resultado antes das despesas financeiras e líquidas, que no caso isso aqui é o resultado operacional, tá? A gente tem 117 milhões contra 109 milhões no ano passado, então aumentou 6,8, ok, tá bem melhor que Grendene, né? Bem melhor. Aí a gente vem em receita financeira, rendeu 22 milhões, o que ela tem de receita financeira, mas teve uma despesa aí de 50 milhões das dívidas. E aí a gente fechou o ano então com 89 milhões. O lucro antes estava bem maior, mas o lucro depois da despesa financeira ficou bem menor. Percebe a dificuldade que as empresas têm em gerar um bom resultado quando estão endividadas em taxas altas? Porque o juro é muito alto. Então, quando tinha caixa aqui em 2025, ó, consegue ver que o resultado financeiro líquido foi positivo
positivo, então ajudou, do 109 foi para 112, aqui de 117 veio para 89. Então você vê aí que a margem líquida caiu bastante, né? Eu lembro que eu te falei que um varejo com margem líquida de 15% é absurdo, tá com 10% ainda é muito bom, mas realmente teve uma queda aí por conta do endividamento. O resultado por ação neste ano foi de 0,25, né? Então você pega aí 0,25, levando em consideração que ela vai manter isso durante um ano, vai dar R$1, dividido aqui pelo preço hoje de Vulcabras, que tá 14,11, ó. A gente tem um earning yield de 7,08, né? Menor do que o earning yield de Grendene, menor do que o earning yield de Grendene, o que mostra o quão mais cara é a Vulcabras do que a Grendene nessa relação, e é fato, né, é fato, inclusive ela aparece aqui mais baixo justamente por conta disto. Então o lucro líquido fechado aí foi de 80 milhões de reais, a gente vai começar as nossas projeções através desses 80 milhões aqui, tá? Então a gente, se for da maneira mais pessimista possível, a gente pegar esses 80 milhões e multiplicar por 4, a gente teria um lucro líquido de 320 milhões esperados para este ano, isso aqui da maneira mais pessimista possível, né? O payout, esse aqui é um outro ponto, ela alterou a política de dividendos dela, não vai mais distribuir dividendos neste ano, tá? Não sabemos quando que isso retornará e não sabemos se ela mudará novamente essa empresa para um payout mais alto. Provavelmente sim. É uma empresa de crescimento diferente da Grendene, que já teoricamente atingiu sua maturidade, quer distribuir já mais dividendo, porque não tem muito para onde investir. No caso de Vulcabras, não, ela tem muita expansão para fazer, né? Ela investe muito em tecnologia, tem muita expansão para fazer ainda. Então pode ser que ela permaneça em 1, 2, 3, talvez até 4 anos sem distribuir nenhum dividendos e depois comece a distribuir? Pode, a gente não sabe. Então aqui a gente já perde sentido em calcular o preço teto projetivo visando dividendos, porque se é uma empresa que vai manter o payout zero agora, né? Realmente não faz sentido a gente fazer cálculo aqui de preço teto, porque qualquer número multiplicado por zero vai dar zero aqui de yield projetivo no final, e aí ela não vai ter margem de segurança. Então, vou pular aqui o projetivo, vamos para o valuation fluxo de caixa, porque o valuation fluxo de caixa eu não estou olhando só o dividendo, estou olhando todo o resultado que a empresa produz, beleza? Então aqui, a primeira coisa que eu vou ajustar é a taxa de desconto, vou colocar uns 15% aqui, porque no caso de Vulcabras, a gente tem um pouquinho mais de segurança do que Grendene, pelo menos na minha opinião, eu acho uma empresa bem melhor, falando do modelo de negócio, menos arriscada, é mais nichado, tem mais tecnologia, né? Então eu vou usar aqui 15% de desconto. Aqui, se a gente utilizar aquele pessimismo todo de 320 milhões, a gente teria aí um preço por ação, mesmo colocando um crescimento aí de 9% ao ano do lucro líquido, teríamos um preço teto de 10,34. A gente leva em consideração que o primeiro trimestre é ruim, do mesmo jeito que a gente fez lá em Grendene, né? Que o primeiro trimestre ele é realmente ruim e que depois a gente vai ter melhora desse resultado. Primeiro, por diminuição da despesa financeira, porque ela está quitando dívida, e segundo, por expansão das vendas, a gente poderia chegar ali talvez nos 450 milhões também, e aí a gente teria um preço teto de 14,54. Hoje a ação está cotada a 13,87, que daria uma margem de 5%, né? Então, perceba, vou salvar aqui esse valuation, perceba, a gente não está muito assim folgado para poder investir em Vulcabras e Grendene, não. A gente tem outras empresas melhores para aportar, sem se expor num setor de maior risco. É óbvio que se essas empresas decolarem em vendas, elas terão um bom resultado e você verá aí valorizações de 30, 40, 50%, recuperando talvez até 100% de valorização. Acho pouco provável, mas pode acontecer, né? Ninguém consegue prever futuro. Mas, sendo bem sincero, eu prefiro investir em empresas de setores mais robustos, empresas que já estão um pouquinho mais maduras, distribuindo um pouquinho mais de dividendos, e decido investir naquelas empresas que cortam dividendos, que realmente tem ali uma política mais centrada no crescimento, empresas de setores que eu confio pra caramba, que não é o caso aqui de Grendene e Vulcabras. Inclusive eu namorei Vulcabras durante muito tempo, naquela época em que ela ainda estava cotada a 12, 14, chegou a subir para 21, né? Então realmente foi uma empresa aí de sucesso, desde o Corre 2 está sendo muito sucesso, provavelmente vai continuar sendo sucesso, mas realmente você tem que ver o quanto de risco você quer correr na sua carteira. O bom da Vulcabras, e provavelmente por isso que ela tinha tanto valor, é que ela diluía muito o risco dos acionistas pagando altos dividendos, sem dependência de caixa nem nada, era tudo resultado operacional. Então isso era bonito de ver, né? Por isso que estava namorando essa empresa. Mas demorei a entrar, justamente porque eu estava entrando em outras empresas que, na minha opinião, faziam mais sentido, tinham mais margens. A gente viu o FIC, a gente viu Itaúsa, pô, compramos Itaúsa a 8 e pouco lá na carteira da INSS, né? Compramos também no rumo a 100k. Meu preço médio no rumo a 100k é um pouquinho maior, porque já tem mais tempo que eu invisto, então errei algumas vezes também. Outras vezes não é nem considerado erro, mas porque o cenário era diferente. E realmente não fazia sentido para mim, eu ia esperar um pouquinho mais a Vulcabras. E agora com esse anúncio aí de corte dos dividendos, talvez não entre mais em Vulcabras, pelo menos não no curto espaço de tempo, né? Prefiro, principalmente nesse cenário, empresa grandona que paga dividendo para diluir o risco, principalmente
enquanto os juros continuarem altos. Deixa aqui sua opinião, se você tem alguma dessas duas empresas, se você acha ela muito boa, se você acha que, pô, Léo, não tá sabendo é de nada, cara, faz muito sentido investir em Vulcabras, eu tenho 30% da minha carteira. Deixa aqui nos comentários que eu fico curioso para saber se estão investindo ou não, e dê sua opinião também, né, o porquê que você faria esse investimento, ou por que você realmente também acha que não faz sentido investir nessa empresa. Fique com Deus, papai do céu abençoe vocês, até o próximo vídeo, que será excepcional.